Você sabia que para as testemunhas de Jeová, uma dança sensual sem nudez pode ser considerada fornicação? Prepare-se porque o que você vai ouvir neste vídeo é chocante. O corpo governante das testemunhas de Jeová redefiniu a palavra fornicação de um jeito tão absurdo que hoje ela pode acontecer sem sexo algum. O meu nome é Valdir Camilo, eu sou cristão, sou pesquisador da Bíblia e também sou terapeuta especialista em saúde emocional. Se você precisa de ajuda para resolver o seu emocional, então clica abaixo que eu poderei te ajudar com um método exclusivo, inovador, altamente eficaz e com resultados muito rápidos. Mas vamos a esse tema, né? Fornicação sem sexo. Isso é possível? Só na cabeça do corpo governante das testemunhas de Jeová. De fato, existe um histórico vergonhoso de definições antibíblicas, não bíblicas, da palavra porneia em grego, que é traduzida em português por fornicação ou imoralidade sexual. De 1957 a 75, o corpo governante da religião Testemunhas de Jeová definiu que bestialidade, ou seja, sexo com animal, e homossexualismo não eram considerados fornicação. E, portanto, o cônjuge inocente não podia se divorciar e se casar de novo. Isso deixou vítimas presas a casamentos abusivos sem base bíblica para refazer a perda. De 1975 a 78, surgiu a fornicação dentro do casamento. Tudo isso eu considerei já em vídeos anteriores. Então, o corpo governante definiu que sexo oral e anal entre cônjuges, entre pessoas casadas, poderiam ser considerados fornicação e permitir o divórcio. O resultado é que casais foram incentivados ao divórcio e a novos casamentos sem base bíblica, o que, segundo o próprio Jesus, seria adultério, conforme Mateus, capítulo 5, versículo 32. E o corpo governante, já por quase 70 anos, tem ensinado a fornicação sem sexo. Isso mesmo. Parece uma brincadeira, né? Mas não é. Em 1957, eles colocaram que o conceito de fornicação, porneia, incluía a inseminação artificial com sêmen de outro homem. Ou seja, fornicação sem sexo. Eu não estou tratando aqui do que está certo ou errado. Não é esse o ponto. Não é o mérito da questão. É tratar o que a Bíblia diz que é fornicação. Então, eles colocaram que a inseminação artificial com sêmen de outro homem era uma fornicação. Portanto, uma fornicação sem sexo. A sentinela de 1º de julho de 57 falou o seguinte, que era considerado também adultério a inseminação artificial. Isso permitia divórcio, novo casamento e também incorria em desassociação. Interessante que na mesma sentinela afirmou-se que o homossexualismo e a bestialidade não eram fornicação, não permitiam divórcio e novo casamento. Então imagine a situação, se uma mulher, sem a permissão do marido, fizesse uma inseminação artificial com o sêmen de outro homem, ela era considerada adúltera, seria desassociada e o seu marido poderia se casar de novo. Por outro lado, se essa mesma mulher não fizesse isso, não fizesse uma inseminação artificial, mas tivesse relações com um animal ou com uma outra mulher, isso não era considerado fornicação, o seu marido não poderia se libertar do casamento, ele não poderia se divorciar e se casar de novo. E vice-versa, né? Se um homem também tivesse relações com um animal ou com um outro homem, a mulher não poderia se livrar desse casamento e se casar de novo. E você ainda acredita que o corpo governante da sua religião é inspirado por Deus ou é orientado por Deus? Bem, é interessante que esse conceito de fornicação sem sexo foi mencionado também na sentinela de 1º de setembro de 99. Aqui diz, a palavra grega original para fornicação, porneia, refere-se a todas as atividades sexuais ilícitas que envolvem o uso dos órgãos genitais fora dos laços do matrimônio. Isto inclui o sexo oral, note agora, e carícias deliberadas nos órgãos sexuais. Carícias deliberadas sem sexo, sem penetração, o corpo governante afirmou que são fornicação. A sentinela de novembro de 2018, falou o seguinte também, citou sobre a dança sensual, o lap dancing, e falou o seguinte, dependendo dos fatos, o lap dancing pode ser considerado imoralidade sexual,
e pode levar a uma comissão judicativa. O Manual dos Anciãos, Pastoreiem o Rebanho de Deus, edição de 2023, sobre o assunto de imoralidade sexual, porneia, citou que fornicação envolve, note, estimulação intencional dos órgãos genitais entre pessoas que não estão casadas entre si. Então, falou da estimulação intencional dos órgãos genitais entre pessoas solteiras, mas sem sexo. Também disse, porneia pode acontecer mesmo que não haja contato pele com pele, penetração ou orgasmo. Ou seja, não precisa haver sexo. Pode ser só uma dança ou um toque por cima da roupa. E isso pode levar à expulsão e à destruição da reputação da pessoa. Bom, diante de todas essas definições esdrúxulas, bizarras do que é fornicação, vamos ver o que a Bíblia diz que é fornicação. Mateus capítulo 19, versículo 9, onde Jesus disse: todo aquele que se divorciar da sua esposa, exceto por causa de fornicação, porneia, e se casar com outra, comete adultério. A palavra grega porneia refere-se a relações sexuais ilícitas fora do casamento, ou seja, sexo mesmo. Para você poder ter essa certeza, você vai ver também o texto de 1 Coríntios 6, 16 a 18, onde Paulo fala assim: não sabeis que aquele que se junta a uma meretriz é um só corpo? Pois os dois, diz ele, serão uma só carne. Mas aquele que é juntado ao Senhor é um só espírito. Aí diz, fugir da fornicação, porneia. Todo outro pecado que o homem possa cometer é fora de seu corpo. Mas quem pratica a fornicação está pecando contra o seu próprio corpo. Então é muito claro, né? Aqui fala de se juntar a uma meretriz. E depois fala fugir da fornicação. Aqui se vê o aspecto físico, sexual, real da fornicação. Um outro texto, Judas 7. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades em volta delas, as quais, tendo cometido fornicação de modo excessivo. Bem, o texto fala das relações homossexuais forçadas e explícitas, conforme você pode ler lá em Gênesis 19, 5. Os habitantes de Sodoma e Gomorra, né, os habitantes ali da cidade, queriam ter relações com as duas pessoas que visitaram Ló e sua família. No caso, eram dois anjos, mas em forma humana. Então, queriam ter relações com o que eles consideravam ser homens, né? Seres humanos. Então, no caso, está falando de sexo ilícito, não meros desejos ou gestos. Então, você vê claramente que o corpo governante das Testemunhas de Jeová não respeita a palavra de Deus. Não respeita as definições bíblicas, as referências bíblicas do que é fornicação. 1 Coríntios 4, 6 diz, não vão além do que está escrito. A Bíblia nunca classificou toques, dança ou estimulação sem sexo como sendo fornicação. Lucas 11, 46 diz, ai de vocês também peritos na lei, porque põem sobre os homens cargas difíceis de levar, mas vocês mesmos não tocam nas cargas nem com um só dedo. É exatamente o que o corpo governante faz. Define fornicação onde a Bíblia não define. Destrói casamentos e consciências com doutrinas de homens. E quais são os efeitos colaterais deste ensino? Membros dessa religião foram desassociados por fornicação sem sexo. Muitos vivem em constante medo, culpa e vigilância. Outros ficaram presos a casamentos com traidores sexuais por causa de definições equivocadas. Essas doutrinas enganaram gerações, destruíram casamentos, afastaram pessoas de Cristo e continuam a impor regras além do que está escrito. Paulo escreveu em Gálatas 1:8, ainda que nós, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos temos anunciado, seja anátema, quer dizer, seja amaldiçoado. A verdade é simples. Fornicação bíblica é sexo fora do casamento, ponto. Nem nada de dança, de carícia superficial ou imaginação. Quem ensina diferente está torcendo a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 4, versículo 2 diz, não acrescentem nada às palavras que eu lhes ordeno e não tirem nada delas. Guardem os mandamentos de Jeová, seu Deus, que eu lhes ordeno. Infelizmente, o corpo governante acrescentou definições à fornicação que a Bíblia nunca menciona, como sexo sem penetração, manipulação sem sexo e etc. Por cerca de 19 anos, ensinou que homossexualismo e bestialidade não são fornicação. Isso impediu que o cônjuge inocente biblicamente se divorciasse e se casasse novamente. Por 3 anos, ensinou que a fornicação pode ocorrer dentro do casamento.
Isso permitiu divórcios antibíblicos e novos casamentos que, na realidade, eram adultério. Assim, tal ensino promoveu o adultério. E já por 68 anos, desde 1957 até hoje, esse corpo governante ensina que a fornicação pode ocorrer sem sexo, indo além do que está escrito. Bem, isso fica claro para pessoas sinceras, pessoas que têm compromisso com a verdade, com os fatos, que a liderança das Testemunhas de Jeová não tem nada de orientação de Deus. Não é inspirada, não é orientada por Deus. Jamais. Porque quando Deus orienta, não é erro. É óbvio que tomaram liberdades indevidas em tirar conclusões não bíblicas. E, de fato, eles poderiam não ter errado. Eles poderiam ter evitado todos esses erros se respeitassem a suficiência das Escrituras. Se respeitassem o que está escrito. Não indo além do que está escrito. Mas não. Criaram definições antibíblicas na cabeça deles, inventaram coisas de forma inconsequente, sem pensar em tudo que poderia acarretar na vida de pessoas. Em casamentos, em famílias. Então, não são desculpáveis, são indesculpáveis perante Deus. E Deus cobra tudo aquilo que é feito. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós fazemos. Nós temos que respeitar o que está escrito. E se você simplesmente deixa para lá, é porque você está contente na sua religião, você tem sua família, tem seus pais, seus filhos, e você simplesmente resolve deixar para lá. Mas penso que um dia todos nós iremos ser cobrados. Todos nós iremos ser julgados. Então é muito importante, hoje, você levar a sério todo esse histórico. E não é só histórico passado, como alguns pensam, não. É um histórico que continua no presente. As definições erradas continuam no presente. Então, será que você vai compactuar com isso? Você vai ser conivente com isso? Aceitando passivamente essas definições erradas que ainda existem até hoje e que ainda estão destruindo vidas, famílias, casamentos? É muito sério isso. E eu estou aqui porque eu quero alertar. O meu papel, uma vez que eu tenho esse conhecimento, é trazer à tona esses fatos que são comprovados pela literatura das Testemunhas de Jeová, para que você, talvez não sabia disso, possa ter essa informação, para que você possa também tomar suas decisões, tirar suas conclusões e tomar suas decisões. A Bíblia fala que devemos ter uma boa consciência. E uma boa consciência exige que nós vivamos de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, eu espero ter te ajudado. Se realmente fez diferença para você esse conteúdo, se inscreva no meu canal, compartilhe com outras pessoas também esse vídeo. E eu espero que você também busque ajuda. Tá? Se você precisa de ajuda para você fortalecer sua autoestima, seu emocional, para você poder viver de acordo com o que você está entendendo, então, é só clicar abaixo que eu poderei te ajudar, ok? Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.